Olá, amigos! Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Convido vocês a refletirem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 em diante. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 até o 22, que está escrito: Carta à Igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vistas para cobrir a sua vergonha nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá no Apocalipse, capítulo 2, até o capítulo 3, onde nós lemos, vamos observar que tem na Bíblia 7 cartas às igrejas. Então, em Apocalipse 2, começa com a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. E vai. O que significa isso? A primeira carta à igreja significa o início da era cristã, que se dá na crucifixão, morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no ano 31, começa a era cristã. É a igreja que continha os apóstolos, que continha Paulo, o apóstolo gentil, e também nessa época foi onde obteve aquela famosa chuva temporã, com a qual em um único dia foram batizados mais de 3.000 pessoas. E era uma época onde a igreja cristã ela ia se fortalecendo, se crescendo, formando cada vez mais cristãos. Então era uma igreja ativa, forte. E o que também isso significa? Não tinha outras igrejas? Tinha, mas Deus, ele pincelou essas 7 igrejas para caracterizar a qualidade, as características do povo, da igreja de Deus. Então, no capítulo 2 de Apocalipse, nós temos uma característica de como estava o povo de Deus naquela época. E aí vai passando-se o tempo, vem a carta à segunda igreja, a terceira, a quarta, e chega na última carta, que é a carta à igreja de Laodiceia, com a qual nós lemos agora. E significa o quê? Que é a carta do nosso período atual. E é também a última carta à igreja de Apocalipse. Então não há uma próxima carta. E essa é o período atual. E lemos então como está o estado da igreja atualmente, do nosso Senhor Deus. Então chama atenção por quê? Porque tem palavras pesadas e também a repreensão de Deus. Não há um elogio. Se você for ler
de Apocalipse 2 em diante, para você analisar como andava o povo de Deus em cada época da história cristã, você vai perceber que, sim, haviam falhas, mas também elogios. Mas chegamos numa fase com a qual Deus fala coisas pesadas para o povo dele. Pois bem, então se na primeira igreja vemos elogio, na última igreja nós vemos a repreensão do nosso Deus. Se em Éfeso vemos o primeiro amor, olha o que Deus nos fala em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. E isso é muito sério, porque há um trecho, o amor de quase todos. Quase todos, gente, significa quase todos. Quase todos realmente é muita gente. E isso é uma profecia. Isso está acontecendo e vai tomar forma cada vez mais. Então, esse é um momento com o qual a gente precisa se preparar para que a gente não faça parte desse povo onde o amor está se afastando do coração, da mente, da razão, do caráter. O amor, o amor. Se eu perguntar para a Igreja de Deus o resumo dos 10 mandamentos em uma única palavra, grande parte falará que é o amor. Amor. Amor é o resumo dos 10 mandamentos do Senhor. E a gente também vê que na palavra do Senhor diz que Deus, ele também é amor. Aliás, Deus não tem amor, ele é o próprio amor. Então já vimos que o resumo dos 10 mandamentos em uma única palavra é amor. Deus, ele também, ele é amor. Jesus, ele disse aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para junto do Pai. Porém, ele enviaria um Consolador, o Espírito Santo. E essa, digamos, substituição tem como nome dispensação do Espírito. E para substituir um Deus, somente sendo Deus. Então, se nós vimos que para substituir Deus somente sendo Deus, e que Deus, ele é amor, então o Espírito Santo também, resumo em uma única palavra, também se dá em amor. E sabe o que está faltando na Igreja de Deus atualmente? Está faltando deste Espírito, das chuvas, das gotas deste Espírito. Está faltando o óleo do Espírito Santo, está faltando o azeite que prepara a igreja de Deus, que prepara a noiva para o aguardo do noivo. Falta amor, falta o Espírito Santo. Sabe o que está faltando? Está faltando prudência. Porém, sabe o que está acontecendo muito atualmente? É algo que rima com prudência, mas é algo ruim, porque está acontecendo muito a resistência. É preciso prudência do povo de Deus, porém está havendo a resistência. E resistência às investidas desse Espírito com a qual Jesus falou que iria enviar para essa terra. Há resistência do Espírito Santo e das investidas dele. E, sabe, todos os dias nós temos
tomadas de decisões a serem feitas. E isso se dá pelo fato de não sermos criados como robôs. Nós somos seres livres, então temos o chamado livre-arbítrio. Porém, o livre-arbítrio é como algo muito precioso e frágil também. Porque se você conduzir o livre-arbítrio ao perigo, será muito difícil você domá-lo. Sabe, é preciso cuidar do seu tempo e fazer do seu tempo um tempo de qualidade, porque eu vou dizer algo que é muito importante. Enquanto você está vivo, você tem a sua saúde, as suas capacidades mentais. Você pode ir e vir, raciocinar, pensar, esboçar. Enquanto você tem essa capacidade, você vai ter o seu livre arbítrio ativo dentro de você. E então ele vai estar vivo dentro de você. Só que você, através das suas tomadas de decisão ou de decisões, você pode estar de pouco em pouco assassinando Jesus Cristo dentro do seu livre-arbítrio. Lembra que eu falei sobre resistência às investidas do Espírito Santo? Lembra que eu falei que falta prudência do povo de Deus e que está havendo muita resistência? Tudo começa com a sua tomada de decisão. Deus nos fez livres porque Ele é livre. Por Ele ser livre, Ele nos fez livres. E o que você faz com essa sua liberdade? O que você vivifica dentro de você? Lembre-se, você pode estar dia após dia assassinando Jesus dentro de você, afastando o Espírito Santo de dentro de você. Sabe, Jesus, na sua palavra, ele nos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Está lá no livro de João 14, 6. Porém, olha também o que vemos no livro de João, porém no capítulo 8, 34. Sem Deus, somos escravos do pecado. Então, se com Jesus nós achamos o caminho, nós achamos a verdade, nós encontramos a vida, automaticamente, quando excluímos Jesus de nossas vidas, nós automaticamente estamos no campo do pecado. E muito além do que isso, estamos escravos do pecado. Você consegue notar a grandiosidade disso tudo? É muito sério e é algo urgente. Sabe, nesse trecho com a qual lemos de Apocalipse 3 da carta à igreja de Laodiceia, tem um ponto que chama muita atenção. E se formos perguntar às pessoas, a grande parte falará que o ponto que mais lhe chamou a atenção é: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso é o Pai falando para os seus filhos. Isso é o Criador falando para a sua igreja. Sabe que há um rei, há uma passagem na Bíblia que fala sobre um rei que exemplifica um pouco sobre essa questão que está lá em 2 Crônicas 25, do 1 ao 2. 2 Crônicas 25, do 1 ao 2, vem nos dizendo: o reinado de Amazias, rei de Judá. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Versículo 2.
ele fez o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Então, percebe? A Igreja de Deus faz muitas coisas que aprova ao Senhor. Mas esse exemplo do rei Amazias cabe muito na atualidade da Igreja do Nosso Senhor. Fazer o que é reto perante o Senhor, mas sem inteireza de coração. Ou como Jesus nos diz, ou nos diria em Mateus 22:34, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Frequentamos cultos, escutamos a palavra do Senhor, meditamos, fazemos orações, quem sabe jejum, exercemos os nossos dons na igreja, seja onde estivermos, fazemos coisas. Mas tudo isso, se colocarmos na balança espiritual do nosso Deus, porque existe uma balança espiritual do nosso Deus. Será que Deus não achará falta? Alguma falta? É a balança de Deus que revela com exatidão a dimensão da fé da igreja atual. E digo mais, a dimensão da verdade diante de cada exercimento de trabalho, de dons, de serviços. Deus está trabalhando no desenvolvimento do caráter do seu povo, da sua igreja. Essa carta de Laodiceia, esta carta a nós, igreja atual do povo de Deus, é uma carta de repreensão, mas eu quero enfatizar que acima disso, eu vejo como uma carta de um brado, de um Deus que quer que a sua igreja acorde, que busque o reavivamento e a reforma, porque vemos que os sinais estão aí, estão nos mostrando e estão cada vez mais próximos de nós. É uma repreensão de Deus, mas acima de tudo é um toque de amor de Deus para mim, para você. Não adianta nenhuma obra braçal e visual aos homens se você não fizer o principal. Diminua. Diminua para que ele possa crescer em você. Para que ele cresça em você. Para que, enfim, Cristo tome o seu devido lugar dentro do seu ser. Somente assim você permitirá que o aroma santo do nosso Deus faça parte da sua vida. É diminuindo o nosso eu que um cântico novo resplandece em nossa mente, no nosso coração, no nosso lábio. É preciso aproveitar sabiamente o tempo presente. Estar disposto. Você quer estar disposto? Disposta? Porque ainda há tempo. Essa é uma mensagem para você e para mim, de fazer valer a pena esse tempo presente. Esse tempo presente que é um presente, aliás. A igreja atual, ela é uma igreja de fato rica. Deus não diz que nós somos uma igreja pobre. Porém, podemos estar agindo com uma pobreza de espírito. Mas a igreja atual, ela é uma igreja rica. A Laodiceia
igreja atual, ela teve um despertamento das 3 mensagens angélicas. A igreja atual, ela herdou toda a herança das igrejas passadas. Olha quão rico nós somos de informações, de instruções. A igreja atual tem tudo, mas na sua cegueira está nu. Não se percebe. Deus levantou a igreja como promessa de Deus é que num abrir e fechar de olhos seremos transformados quando Jesus voltar. Desvende as profundezas do amor do Senhor Deus. Há tanta coisa a ser descoberto, a se descobrir, a conhecer, e Ele quer tanto que você conheça as coisas que ainda estão desconhecidos para mim e para você, mas Ele está disposto a revelá-lo, a revelar cada detalhe do seu amor, do seu poder. O começo da transformação da Igreja de Deus é agora. A obediência a Deus é santificação. Saiba que a santificação, o crescimento espiritual não é uma obra instantânea, mas é progressiva. Então tenha paciência com você. Tenha paciência durante esse tempo. Tenha paciência durante a tua busca. Tenha paciência durante os teus passos de busca e de estudos, de crescimento. É progressivo, não é instantâneo. Tem amor com você. Eu tenho muito mais coisas para dizer, porém eu vou deixar para uma outra hora. Eu quero dizer que essa carta, mais uma vez eu vou salientar, ela é um grito de amor para você, para mim, para todos nós, de que essa é a hora de sairmos das nossas zonas de conforto e respeitar o Senhor. Respeitar principalmente tudo que Ele nos deixou na sua palavra e obedecê-lo de todo o coração. Não obedecer somente o que lhe cabe, o que lhe convém, mas obedecer todos os pontos da ordenança do Senhor. Tenha respeito. Coloque um voto de confiança na palavra do Senhor. É o que Ele fala que cabe seguir a vida. Não é o que pastor fala, não é o que padre fala, não é o que irmão fala, não é o que amigo da igreja fala. Deus nos deixou a sua palavra. Tem coisas que são difíceis de entender na palavra do Senhor, mas tem muita coisa fácil. Tem muita coisa clara que você lendo, você já entende o que Deus está querendo que você faça. Não seja rebelde. Muitas coisas do Senhor é fixa, é imutável. É o caráter do Senhor em palavras que está lá na Bíblia. Só siga as ordenanças do Senhor. Se o mundo todo, se a humanidade
seguisse as ordenanças do Senhor, não teríamos problemas nessa terra. Cabe a mim e a você fazer diferença e fazer valer o nosso tempo. Um livre arbítrio de qualidade, vivificando, fortalecendo o Espírito em nós, Jesus em nossas vidas. Obrigada pela atenção.